Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal dos comerciários na internet e na TV Osasco, que você acompanha todas as manhãs de segundas-feiras aqui em www.tvosasco.com.br e a partir dentro de alguns dias também em www.secor.org.br todas as segundas-feiras ao vivo. Para conversar aqui conosco hoje, nós temos o Gessé de Castro Moraes, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Osasco e região. Bom dia, Gessé, tudo bem? Bom dia, Jefferson. O Gessé, que já nos visitou outras vezes, vai falar novamente aí de como anda a campanha salarial da categoria e outros temas importantes dos servidores e do mundo do sindicalismo. E para conversar junto conosco aqui também, o Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Tudo bem, Luciano? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Gessé. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira novamente. Com certeza, nosso companheiro Gessé que tem muita coisa para falar sobre a campanha dos servidores de Osasco. Nós também estamos aí começando a nossa campanha salarial. Espero que você que está nos assistindo participe, nos ajude, dê dicas aí. Hoje mesmo nós temos uma reunião já, Jefferson, para começar a discutir a estratégia de campanha, a mobilização de campanha, como isso vai se dar. Daqui uns dias os trabalhadores aí, a população em geral vai estar vendo também a campanha já saindo na rua aí, pelo menos nós já contratamos alguns bus doors, né, por conta da questão da cidade limpa. A gente também acaba não conseguindo fazer o mesmo tipo de campanha que fazíamos anteriormente, né? Usava outdoor, né? Outras outdoors, com faixas, placas, cartazes, então muda alguma coisinha, mas a luta continua. A mensagem vai ser passada. A mensagem vai ser passada, o trabalhador tem que estar atento. Agora, os servidores estão aí bem no meio do processo de discussão da campanha salarial. A gente tem acompanhado pela imprensa, já houve aí uma proposta de mudança de valores e tudo mais, mas vocês têm uma característica toda especial, é diferente das outras categorias, né, do setor privado, né, Gessé? Com certeza, Jefferson. Primeiro, saudar aqui, cumprimentar o amigo aqui, o companheiro, o Luciano, que é um grande amigo nosso, um grande batalhador aí dos trabalhadores da luta, dos trabalhadores. Bom, Jefferson, posso dizer para você que é tudo diferente dentro da realidade do serviço público, né? Fazer uma explanação aqui, a gente tomaria um programa ou dois, com certeza. Para começar, vou citar dos diferenciais. O Luciano, os sindicatos comerciários, estarão iniciando agora uma campanha salarial. Nesse processo, vocês não discutem inflação. A inflação já está garantida, já está acertada, vocês têm isso como certo. O que se discute aquilo que vem de aumento real, em alguns casos a participação no lucro, os PLS e demais benefícios. Nós, servidores públicos, não. Nós, servidores públicos, não temos mediadores. No caso da iniciativa privada, tem a mediação na DRT. No último caso, tem a Justiça do Trabalho para instaurar o dissídio. Tem uma série de garantias. E nós, servidores, pelo contrário, não temos nada disso. Nós temos a garra e a vontade da categoria. Tanto isso que fechamos já, ao contrário, Jefferson, infelizmente, da nossa parte não, mas da parte da administração, ela entende como encerrada a campanha salarial. E dessa vez, mais uma vez, se não nesses últimos, vou falar somente do atual governo, se não ficou abaixo da inflação, dessa vez, sempre ficou abaixo da inflação, mas dessa vez eles deram 0 de aumento linear. Ou seja, os servidores públicos municipais não tiveram nem mesmo a inflação garantida linearmente. Isso na cidade de Osasco, né? Porque o sindicato também atua em Jandira, em Cotia, não é isso? Estamos em processo também todas essas discussões. Okay. Infelizmente, os governantes, por não ter mediação, não ter obrigação de fazer, sempre relevam o servidor público para o último plano. No discurso é tudo uma maravilha, né? Vamos valorizar o servidor, vamos dar isso ao servidor, o servidor é o maior patrimônio do serviço público, e blá, 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 mas na hora de fazer não repassam. No caso de Osasco específico, o governo quer dar por encerrado porque concedeu alguns ajustes na tabela de cargos e salários. Corrigiu algumas distorções que vinham lá de trás. Ou seja, pessoas que ficaram estacionadas, nunca tiveram nada, categorias, assim, grupos de servidores, funções, né, porque não são categorias, categoria serviço público única,
Tá? Porque são funções, profissões dentro do quadro servidor. Então, funções que ficaram atrasadas, não tiveram nada, eles puxaram, subiram as referências, que é um mecanismo de dar aquilo que se diz no dar um reajuste escalonado, atender uma parte, mas deixar o grosso do servidor público em 0%. Tá? Nem mesmo o cartão alimentação, que não representa um grande impacto financeiro, não representa compromisso na lei de responsabilidade fiscal no que tange a despesa pessoal, aumentaram esse ano. Então, tudo estacionado. Então, muitas vezes fica uma pergunta no ar, né? Será que o aumento do custo de vida do arroz, do feijão, do aluguel, da água e da luz só pesa, com todo respeito aos colegas que têm a garantia, só pesa para os outros? Será que para o servidor público não tem aumento no custo de vida? O servidor público, passados os anos, não aumenta o IPTU dele, não aumenta a água, o aluguel, a eletricidade, a alimentação, o material escolar, tudo isso não aumenta para o servidor público, só para os outros. Então, gostaria de fazer um apelo aqui que os governantes olhassem de outra forma o servidor público. Porque se uma cidade cresce não é pelo gestor público, cresce pelo dinamismo e pelo empenho do servidor de carreira, do servidor público. Isso eu falo com muita tranquilidade, que muitas vezes cargos indicados, cargos de comissão, mais atrapalham do que ajudam uma boa administração pública. Isso a gente acompanha, essa dificuldade acompanha em todas as esferas do serviço público, né? Recentemente nós tivemos aí vários episódios envolvendo os policiais militares, episódios envolvendo os servidores do judiciário, que têm a mesma dificuldade aí no estado de São Paulo. Isso vai até a esfera do governo federal. O serviço público, dizer, o que é que falta para essa coisa caminhar melhor? Por que esse processo trava tanto? Primeira coisa, Jefferson, acho que vamos tocar num ponto agudo das administrações públicas. A Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade do concurso público para preenchimento de cargos. E geralmente o gestor público não gosta do cargo efetivo, do estatutário. Ele prefere ficar nomeando, renomeando, contratando, descontratando. Sobre uma visão dele, quero lembrar que isso acaba inchando a máquina, dá problema de continuidade, tá? Num bom serviço público. Você treina, vamos pegar uma parte aqui de Osasco, por exemplo. Tivemos alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, concurso para a Guarda Municipal. Treinou-se, porque a Guarda Municipal nossa dá treinamento para já treinou-se profissionais, treinou isso aqui. E ao mesmo tempo você vê pelo baixo salário esse pessoal se debandando, indo embora pelo baixo salário. Então, você tem profissionais na área de enfermagem, que foi feito concurso público há 4, 5 anos atrás, na qual hoje são obrigados a preencher contrato temporário, você não consegue segurar bons profissionais por causa do bom salário. Então, eu não vejo vontade política por parte dos governantes. Quero lembrar, em especial a população, se existe a obrigatoriedade de concurso público, não é favorecimento para o servidor público que está efetivo. É para inibir que cada governante que entra, cada governante que sai, ponha os seus apaniguados dentro do governo. É para impedir o nepotismo, é para dificultar o nepotismo, o apadrinhamento, que infelizmente eles conseguem burlar através dos contratos temporários e de outros mecanismos. Então, o contrato é obrigado a fazer concurso público e a população tem que entender e obrigar e fazer com que os governantes cumpram a lei. Cumpram a lei por quê? Um mau serviço público, a contratação excessiva de servidores, sem necessidade, quem paga, na verdade, é a população. Dificuldade, né, Luciano? A gente imaginar... o apadrinhamento não é um problema lá muito sério no setor privado. Ele não funciona muito bem, embora ainda exista, né? Mas é uma dificuldade imaginar que você vai para uma negociação sem um mediador. Como é que seria isso? No setor privado acho que funcionaria, né? Sobre o apadrinhamento, a gente poderia comparar com as empresas familiares, né? Que você tem lá o chefe, o gerente, a pessoa que cuida como se fosse um parente que acaba sendo imexível, muitas vezes qualificado para a função, mas em alguns casos também despreparado para executar aquele trabalho. Eu acho que essa é um pouco da indignação do GC. Eu sou morador de Carapicuíba, né? Não moro em Osasco, mas a gente sabe que Osasco é um polo
né? E todas as cidades da região, ela demanda serviço público aqui para Osasco. Eu acredito que seria importante que tivesse uma unidade entre os sindicatos de servidores municipais da região, Gessé, para a gente tentar dar uma paulada só nesses governos, independente de bandeira. O trabalhador ele não tem um partido político, por exemplo. Nós acabamos sendo agentes políticos, nós temos, mas nosso compromisso em primeiro lugar é com a pessoa humana, né? com o cidadão, com a pessoa que nós representamos. E é claro que, por exemplo, eu sou um dirigente sindical do comércio, mas o meu trabalhador ele usa o serviço público na cidade. E muitas vezes, por conta do papel do Estado, do papel do gestor público ser muito fraco, por exemplo, nós gastamos nos sindicatos comerciais de Osasco, só aqui na cidade, R$50 mil por mês com saúde do trabalhador, que na verdade deveria ser um papel do governo municipal. Então, a municipalidade deveria estar se cumprindo, cuidando melhor da saúde dos seus habitantes, só que não faz. Então, aí a iniciativa, as organizações sociais, como o sindicato, por exemplo, acaba tendo que fazer um investimento nesse sentido para atender a demanda da sua categoria. Então, enquanto a gente poderia estar fazendo piquete e greve e ajudando na luta do servidor público, nós temos que fazer a gestão de saúde também para os nossos associados, porque a cidade não oferece isso numa quantidade suficiente. Haja visto, por exemplo, nós estamos com um projeto de creche, já falamos aqui, por quê? Porque não tem esse serviço com vagas a quantidade com a quantidade necessária. Né? Então o sindicato acaba tendo que cumprir alguns papéis porque é importante, porque sabemos que é isso que afeta o dia a dia do trabalhador. Então é uma resposta imediata. Agora, quanto à questão de você não ter um mediador, né? Na verdade você tem sim um mediador. Você tem o prefeito, né, da cidade como o grande mediador da história, onde ele pode ser ou o algoz, né, ou a pessoa que vai resolver de fato isso, porque nós temos o Ministério Público aqui, né? O Ministério Público ele tem o poder da caneta para vetar ou não, ou julgar algumas questões que são de cunho de interesse do trabalhador. Infelizmente, ele tem optado por fazer, por pender por lado do setor empresarial. E aqui na questão do funcionalismo público, da mesma forma. Então, você pega a Delegacia Regional do Trabalho, você pega o Ministério Público do Trabalho, que seriam órgãos que poderiam estar ajudando, ou, por exemplo, a própria Vigilância Sanitária, quando o sindicato ele vai para discutir que não tem um ambiente insalubre na instalação, vamos supor, onde se guarda os caminhões da prefeitura, né? Não tem um espaço adequado para alimentação. Então a vigilância sanitária poderia, por exemplo, ser parceiro do sindicato e ir lá contribuir nesse sentido, mas acaba não fazendo, por quê? Porque o patrão é o prefeito, então isso gera uma questão muito complexa, né? As pessoas acabam tendo medo de fazer ação política nesse sentido. É verdade. Eu vou pedir licença aqui ao nosso telespectador para a gente poder fazer aqui um rápido intervalo e voltar com essa discussão interessante aí de como é que funciona, das diferenças entre o sindicalismo, a atuação do sindicato no poder público e na esfera privada. A gente já volta, continue aí. Hear that? What? Did you hear that? Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando aqui com Gessé de Castro Moraes, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Osasco Região, e com Luciano Rodrigues, o vice-presidente do Secor. No primeiro bloco nós falamos bastante aí da situação da campanha salarial dos servidores municipais em Osasco, com a participação do Luciano, comentando as diferenças da campanha salarial no setor privado. E nós recebemos aqui várias perguntas dos internautas que podem interagir com o nosso programa em www.tvosasco.com.br, deixando ali a sua mensagem. Em breve também em www.secor.org.br. Nós já estamos operando lá, se você quiser ter uma palhinha de como é que funciona, põe em /2012, você já vai ver o programa aparecendo ao vivo ali no novo site do Secor. Mas você quer interagir, entra lá, coloca a sua mensagem e os nossos convidados vão responder aqui ao vivo. Nós transmitimos também através do canal 6 da NET aqui em Osasco. Gessé, aqui nós temos a pergunta do Charles Henrique de Osasco, que quer saber se já houve andamento do projeto de lei de repasse da inflação. O que é isso? Um repasse automático da inflação para o servidor? Olha, aquilo que eu disse, a iniciativa privada tem a garantia no mínimo inflação, discute-se aumento real dos benefícios. Em Osasco, nós estamos aí numa luta para a implantação de uma lei que garanta no mínimo a inflação ano após ano. Algumas cidades do estado de São Paulo, que fazem parte até da federação da qual eu sou diretor, na FESP-MESP, já temos garantido isso em lei. Temos aqui até uma cidade que é base nossa, que é Jandira, que foi uma conquista nossa recentemente. Temos Sumaré, que tem a garantia, a inflação. Itu, Americana, várias cidades do estado de São Paulo já têm essa lei que garante a reposição da inflação. Esse pedido, essa proposta, fez parte também da nossa pauta de campanha salarial 2012, que não foi atendida, mas não quer dizer que jogamos a toalha, que nós não vamos à luta. Quero lembrar aos companheiros que estão nos ouvindo que esse é um ano eleitoral, e na qual essa bandeira a gente tem que hastear bem alto para que todos os pré-candidatos, todos os candidatos nós que tiverem homologados, abracem essa causa do servidor público. Vamos hastear essa bandeira alta, bem alta, para dar visibilidade, porque se não conseguirmos nessa campanha agora, que nós ainda não jogamos a toalha, porque tem coisas para ser discutida, nós carregaremos ela até termos isso garantido em lei. Pois é, essa preocupação do que ainda tem para ser discutido, a Lúcia Tóssio, aqui de Osasco também, pergunta dos servidores da saúde, há perigo de greve novamente em Osasco? Já aconteceu no ano passado, né? Olha, tivemos uma assembleia, que semana passada, que infelizmente, por habilidade do governo, trabalhou com a maestria, atendeu uma das partes dos segmentos da prefeitura, umas funções, e uma das funções contempladas por ali, que estão ainda com salário baixo, mas foram contempladas justamente o pessoal da auxiliar de enfermagem, atendentes, o pessoal um pouco da área da saúde. A de enfermagem, né? Os profissionais de enfermagem. Que foram contemplados aí com essa reestruturação feita pelo governo. Lembrando com os colegas, né, que isso não foi uma concessão do governo, isso foi um trabalho feito do sindicato junto com o governo, um estudo na mesa, por 9 meses praticamente, uma ou duas reuniões mensais por grupos de trabalho, até a finalização disso, se reestruturar essas carreiras, se reestruturar a estruturação desses cargos, nas suas referências. Então não foi uma concessão do governo, foi uma luta desse sindicato, dentre outras, foram atendidas oficiais administrativos, o apoio da educação, vários grupos foram, e entre outros foram esses. Porém, lembro que esse pessoal ficou também, houve uma recuperação parcial, mas ficaram sem inflação e esse aumento no cartão alimentação. Então, na verdade, a administração jogou muito pesado. Agora, a Laurinda Silvia Teles pergunta se houve discrepâncias entre o que foi divulgado em termos de oferecimento de benefícios pela prefeitura e o que de fato acabou, inclusive, ratificado aí no boletim do sindicato. Tinha diferenças? Tem diferença. Se buscar na ponta do lápis tudo, nas calculadoras, vão se notar diferenças. Até a nossa, por necessidade de informações para os servidores públicos, nós estamos atualizando dentro do site do sindicato. Qual é o site? www.sintrasp.com.br.
Ok. Tá? Nós estamos atualizando dia a dia isto. Porque as informações que nos foram passadas também foram parciais. Mas, por exemplo, vamos citar o caso de um dos grupos. Lembramos a todos que o ano passado foi implantada uma coisa lá por parte do governo, uma coisa de abono. Ninguém receberia menos de R$700. Não importa a função, tá? Ou a qualificação, mas ninguém receberia menos que R$700. Vamos pegar um caso de uma função, se eu não me engano, servente de escola, uma coisa assim. O ano passado, o menor salário dele, R$700, até começo de mais R$700. Ou cozinheiro também. Acontece, ele disse que aumentou 30 e pouco, 40 e poucos por cento. Mas na verdade, se você já ganhava R$700, passou a receber 717, não é 30 e pouco por cento, nem aqui. Essa matemática não bate, né? Dá 2,45%. Mas a nossa pressão também parece que vai resolver essa questão. Deve subir um pouco mais esse grupo de servidores. Porque, na verdade, nós alertamos que, havendo desconto previdenciário, esse pessoal teria uma redução salarial. Então, parece que já estão mexendo nisso. Mas a matemática não bate. Eles buscaram valores lá atrás que não correspondem à realidade. Então, por isso, nós colocamos no nosso site, estamos atualizando dia após dia, a tabela. Porque não temos a tabela na íntegra. Porque são várias funções contempladas, temos nomenclaturas para cada função. Mas, grosso modo, o nosso boletim tentou traduzir da melhor forma possível, mas, infelizmente, o do governo, vou dizer, induziu a categoria ao erro. Ela diz, dá uma interpretação que ninguém receberia menos que 5%. Ninguém vai receber menos de 5% daqueles dos contemplados. Os que ficaram fora da ajuste da tabela de cargos e salários é 0%. Não tem reajuste. Agora, o menor ajuste na tabela foi de 5%, para algumas funções. Por exemplo, professor, pela reestruturação da 168, tirando uma palavrinha, permite a evolução por título, então passa a ser 5%. 168? O que é o 168? É, o 168 é o Estatuto do Magistério. Ah, ok. Tá, desculpa, a gente costuma falar tanto com número, é de lei. Então, é uma evolução por título, então são 5%. Agora, vamos pegar assistente social, dentista, várias funções. Qual é o índice? 0%. Vamos pegar motorista. Qual que é o índice? 0%. Então, eles dizem no mínimo 5%, mas é só para algumas. Não é para que foram... Pois então, o Secor entra agora numa campanha salarial num momento que é puxado aí pelo Dia dos Namorados, né, Luciano? E a Kátia Martins pergunta se isso representa alguma oportunidade de contratação de comerciários ou da força maior na negociação, o fato da campanha salarial estar engrenando agora, logo depois da vinda do Dia das Mães. O comércio sempre tem uma data puxando o consumo, né, Luciano? Companheiro, a gente costuma dizer que o comércio é o termômetro da economia. Então, quando as vendas no comércio elas aumentam, isso significa que as coisas estão indo bem, né? Isso é um reflexo no país todo. A sazonalidade desses períodos, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, e as festas natalinas, Dia dos Pais, por exemplo, elas demonstram sempre um crescimento nas vendas, né? Mas isso já faz parte de uma agenda cotidiana do comércio. Então isso já está incorporado dentro do ano, né? Então já se sabe, por exemplo, que tem um aquecimento nesse período, e esse aquecimento ele vai gerar uma demanda de vendas, uma demanda de contratação de pessoal. E o que a gente percebe no comércio, de fato, é um aumento da subnotificação e da falta de registro em carteira. Então, o que acontece? Você pega empresas grandes, né? Vamos dizer a M-Officer, por exemplo, que é uma empresa com know-how, que está aí até na São Paulo Fashion Week, que faz o seu marketing de uma forma tão espetacular, né? Contrata ainda trabalhadores menores sem registro em carteira profissional. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, né? Nós temos uma loja como a M-Officer em todas as redes dos shoppings, né? Em todos os shoppings você vai encontrar uma loja. Você pode constatar isso agora. Se você for numa loja da M-Officer, seja do Tamboré ou do Super Shopping aqui na região, você vai encontrar um trabalhador menor sem registro. E isso se multiplica
no dia dos namorados também. Eles contratam pessoas, geralmente um vendedor traz um irmão, um primo, um amigo, olha, preciso de alguém para cobrir aqui esse período. Por isso que nós começamos já uma campanha pela assinatura da carteira. Então nós temos que reivindicar que a carteira profissional ela seja assinada. Mesmo que seja por uma semana ali, assina a carteira. Mesmo que seja por uma semana, porque tem multa, né? A pessoa começou a trabalhar, em 24 horas ela já deve ter o seu registro efetivado. Então a nossa campanha ela começa exatamente nesse ponto, que é garantir que as carteiras profissionais elas sejam assinadas, que nós diminuamos o número de trabalhadores sem registro em carteira. Isso também é grande parte papel do Ministério do Trabalho, que assim teve um olhar específico para isso nesse tempo, mas não quer fazer o serviço. Então, tem dado conta, né? Não tem dado conta. E os auditores fiscais que a gente tem por aí estão cada vez mais comprometidos com o setor patronal também. Então, se o trabalhador não se unir, a coisa fica ruim para nós. Isso é uma denúncia séria, o movimento sindical precisa ficar muito atento a essa situação. Né, exatamente. Eu mesmo estou desapontado assim, ao extremo com o Ministério Público, com os auditores fiscais. Né? A gente tem visto cada dia mais, não só denúncias de corrupção, mas também de falta de ação. Né? Nós infelizmente vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria agradecer a presença do G7 Cássio Moraes. Dizer que tem várias perguntas dos internautas preocupados com a situação dos servidores, querendo saber se vai haver greve na educação, se pode parar algum setor. Vamos pedir aos internautas para entrar em contato através do site do sindicato, né, Jessé? Sintrasp.com.br, www.sintrasp.com.br, e lá você vai ter informação sobre como é que está o andamento da campanha salarial em Osasco e nos outros municípios que são alcançados pelo sindicato. Agradecer ao Luciano também, muito obrigado, Luciano, pelas informações aí da campanha salarial. Você quer dar o seu recado, deixar o seu comentário aí a respeito da campanha para os nossos telespectadores? Queria usar aquela frase muito conhecida, né, que sonho que se sonha só é só um sonho, né? Mas se a gente sonhar junto, ele se torna realidade. Dizer para o GSEC que as lutas dos nossos companheiros aqui, funcionários públicos, também são as nossas lutas, também é um sonho da gente comerciário poder ver, né, essa categoria que sofre tanto, né, com poder um dia ser reconhecida e receber o valor que realmente merece, e que acima de tudo, GSEC, não seja estigmatizado e hostilizado. Porque o servidor público muitas vezes ele toma nomes que eu não gostaria de receber, né? E quando você vai observar a fundo, a história é muito outra, né? Então o funcionário público tem que ser valorizado, tem que ser qualificado, tem que ser beneficiado de certa forma para poder atender a população, e é essa a nossa luta maior do dia a dia mesmo. Ok, muito obrigado. E o programa TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato, secor.org.br, todas as vantagens e benefícios de ser um associado do seu sindicato. Até a semana que vem.